E agora? Bom dia, meus espectadores! Há cerca de 2 semanas, em várias páginas de fãs dedicadas a insetos e nas mensagens privadas que vocês me enviam em grande quantidade, aparecem perguntas e fotos de um mesmo inseto preto grande. E se vocês fizerem um churrasco ou uma fogueira no terreno perto da floresta, esse inseto com seu zumbido alto e aparência bastante assustadora pode causar uma boa confusão. Conheçam um certo besouro que, apesar de sua aparência ameaçadora e seu estilo de vida bastante barulhento, na verdade é relativamente inofensivo? Este é o Dilonge Garbars. Meus queridos, gravo este vídeo agora na segunda metade de julho, pois é justamente neste período que ocorre o auge do aparecimento do Dilonge Garbars. O que é isso, afinal? Acontece que Krzysiek, que é um dos meus espectadores, me enviou um pacote que eu recebi hoje e dentro tem isto aqui. Alguém pode questionar por que eu não fui à floresta procurar esse besouro, pois seria uma experiência verdadeira e natural. A verdade é que aqui na Baixa Silésia, nos arredores de Wrocław, é meio difícil encontrá-los. Sério, de onde eu venho, Bełchatów, encontro esses besouros regularmente e lá tem muitos deles. Por outro lado, aqui eu simplesmente não tenho sorte com eles, e esses besouros não existem por aqui. Por isso decidi que vamos fazer assim. O sujeito tentará fugir, aceitarei esse exemplar em um pacote e farei um vídeo sobre ele. Nossa, é isso mesmo, olha, já está vindo, já está batendo os pés. Obrigado por assistir. Escutem, pronto, já não estamos mais voando? Já, eu sei que você gosta de voar. Merda. Beleza, está aqui, vem cá. Mas o infeliz voou muito. Como podem ver, tenho aqui um exemplar que está me dando um belo show de aviação. Ah não, droga. Ou eu coloco ele em alguma caixinha, ou não sei, porque o camarada ficou muito agitado. E agora? Não! Tá bom, já. Escutem, consegui controlá-lo a tempo das gravações. Ele vai ficar nesse potinho, pois ainda preciso gravar o macro dele depois. Meus queridos, este é o famoso Dilonge Garbas. O motivo deste vídeo é a grande quantidade de observações dessa espécie em vários sites. Muita gente encontra esse inseto, posta fotos perguntando o que é, porque esses besouros são relativamente grandes para a entomofauna polonesa, e de fato são alguns dos nossos maiores, mais robustos e mais impressionantes representantes dos besouros. Mais especificamente, besouros da família Cerambicidae. A espécie Prionus coriarius, conhecida em polonês como Dilonge Garbas, pertence à família Cerambicidae. Essa é uma família que, na Polônia, reúne cerca de 200 espécies, e esse é um dos nossos maiores. O besouro não é o maior, sendo superado pelo Koziorog dębos ou seu parente próximo Ergatis faber, conhecido como Borodziej prochnik, encontrado em florestas de pinheiros. E precisamente em algumas regiões da Polônia, como a floresta de Białowieża. Na floresta de Białowieża eu encontrava esses de longe quase a cada passo, pois são abundantes por lá. Em certas áreas da Polônia, este inseto é comum e frequentemente encontrado. Devido ao seu tamanho, mandíbulas poderosas e antenas serrilhadas características, as pessoas muitas vezes se questionam sobre o que ele é e se realmente vive naquela região. Sim, é comum por aqui. Em algumas regiões da Polônia, como na Baixa Silésia, é menos frequente. Não percebi que tivesse muitos por aqui, talvez existam, mas seria preciso procurar mais. E o Dilonge Garbas é um besouro que se torna ativo à noite. É justamente à noite que ocorrem a maioria das observações, pois é nesse período que esses indivíduos estão voando, como vocês viram há pouco, inclusive agora mesmo enquanto gravo. Tanto machos quanto fêmeas são plenamente capazes de voar. E eles voam em busca de um parceiro ou parceira para reprodução. No meio entomológico, o Dilonge Garbas é considerado um indicador do fim do aparecimento dos besouros da família Cerambicidae.
Porque é uma espécie que aparece mais tarde, já no final do verão. A grande maioria desses cerca de 200 tipos de cerambicídeos aparece em abril, maio e junho, ou seja, mais na primavera e no início do verão. Já o Dillon garbaz é quase a última espécie a surgir e anuncia o fim da temporada. Quanto a este indivíduo específico, é um macho. Como eu sei disso? Principalmente pela aparência dele. Nos besouros da família Cerambicidae e na subfamília Prioninae, a qual pertence o Dillon garbaz, que reúne as maiores espécies de cerambicídeos e alguns dos maiores besouros do mundo, há um dimorfismo sexual bastante acentuado. No caso do Dillon garbaz, isso se manifesta, por exemplo, pelo fato de a fêmea ser muito maior, muito mais robusta e carregar um abdômen enorme, na ponta do qual há um ovipositor. Sim, as fêmeas dos besouros possuem ovipositor, um órgão usado para depositar ovos nas fendas da casca das árvores. E as fêmeas, além do tamanho do corpo, também diferem dos machos na estrutura das antenas. Porque aqui chega a um absurdo que os machos do Dillon, ou seja, exatamente o exemplar que eu tenho aqui, têm as antenas bem serrilhadas e possuem 12 segmentos. As fêmeas, por outro lado, têm as antenas muito menos serrilhadas e possuem 11 segmentos, ou seja, um a menos. Então aqui há várias diferenças e realmente, se colocarmos lado a lado o macho e a fêmea, é muito fácil saber qual é qual. E por que esses besouros nos causam tanto medo e preocupação? Deixando de lado o tamanho, é um dos nossos maiores besouros e, em comparação com outros besouros daqui, causa bastante impressão. Nem pensem em voar embora em vocês. Pois é, e ele já vai voar. Acho que, além do tamanho, a questão aqui são duas características. Essas duas características estão relacionadas à emissão de sons. Tentarei demonstrar isso. Então, você vai gritar um pouco comigo? Ah, tudo bem, deu pra ouvir. Vocês ouviram esse som meio rangente? Essa é uma técnica de defesa que não só os Dillon usam, mas também muitas espécies de besouros dessa família. Isso se chama estridulação, a capacidade de emitir sons de defesa. E no caso dos Dillon, isso acontece quando eles esfregam o pronoto contra o mesonoto, ou seja, duas partes do tórax, e assim, graças à estrutura da superfície desses elementos, produzem exatamente esse som estridente. O segundo som que eles emitem é, claro, esse zumbido que vocês ouviram, que é produzido durante o voo, porque como vocês viram, ele subiu na caixa, o danado já queria fugir. Esse voo é muito barulhento e, na verdade, na maioria dos besouros grandes, o voo é simplesmente barulhento, porque eles precisam levantar o próprio corpo, batendo aquele segundo par de asas que é adaptado para voar, e assim produzem esse som. E há mais uma característica. Alguém pode perguntar se um besouro tão grande é de alguma forma perigoso para nós? E aqui a resposta basicamente é não. Porque ele não é de forma alguma venenoso, não é de forma alguma tóxico. Bom, se ele voasse no nosso olho, ia doer, claro. Mas acho que a tática de defesa mais importante, além de emitir sons e fugir, é ter mandíbulas bastante grandes e muito afiadas. De modo geral, os besouros da subfamília Prionina, em polonês eu diria que são besouros de Lążowy. Esse nome em polonês combinaria. São besouros que são muito blindados e uma das características mais reconhecíveis deles, entre todos os outros besouros da família Cerambicidae, é que possuem mandíbulas afiadas e muitas vezes armadas com dentes. Além disso, algumas espécies apresentam o protórax esculpido de forma incrível, com diversos ganchos e espinhos variados. No caso do Prionus coriarius, o protórax possui 3 espinhos afiados em cada lado, permitindo a identificação precisa dessa espécie. Por outro lado, se olharmos de perto para a cabeça desse Prionus, veremos exatamente que ele tem com o que nos morder. O que eu estou segurando aqui ainda não é um macho muito grande, mas se ele me morder, vamos ver o que acontece. Será que vai doer? Ai, ai. Ok, não é ruim, mas representantes maiores dessa espécie, por exemplo, fêmeas grandes ou machos grandes, conseguem morder até sangrar. E não estou brincando, pois infelizmente também já passei por isso. Claro, por vontade própria, pois eu queria ver como esse besouro morde, e depois fiquei com 2 furinhos no dedo. Os besouros dessa subfamília têm muita força, e no caso do Dillon, ainda não é tão ruim. Por outro lado, se dermos um passo adiante e, por exemplo, formos para a Guiana Francesa ou para a América do Sul em geral, lá encontraremos besouros cujo aperto é tão forte que, em primeiro lugar, pode cortar nossa pele e chegar até o osso. Existem histórias, por exemplo, sobre o maior besouro do mundo, o Titânus giganteus, ou Titã gigante, de que esse besouro teria tanta força que poderia quebrar um lápis. São histórias não confirmadas, mas eu acredito nelas, pois a mordida desse besouro deve ser extremamente dolorosa. Ainda sobre o desenvolvimento. Os Dillon da família dos cerambicídeos têm larvas que perfuram madeira ou troncos em decomposição.
Geralmente é madeira em decomposição de árvores de folhas largas, raramente de coníferas. As larvas, branco-amareladas e alargadas em direção à frente, são maiores que o próprio besouro. Isso também é impressionante. Nos ceramicídeos funciona assim, que a larva pode ser desse tamanho, e dela surge um besouro desse tamanho. Essa é a analogia. Se encontrarmos uma larva desse tamanho se alimentando na madeira, há grandes chances de ser o Dillons garbas, mas não podemos ter certeza absoluta. Após se alimentar na madeira por até 3 anos, a larva encontra um local adequado no subsolo, onde cria câmaras e se transforma em pupa. Por volta de junho ou julho, um novo Dillons emerge para o mundo. Então, resumindo, se vocês encontrarem um bichinho desses em alguma calçada ou na floresta, então, por favor, não matem ele, porque eles basicamente não fazem mal a ninguém. Eu sei que eles podem parecer assustadores por causa do tamanho, mas eles não são nossos inimigos, e na minha opinião, são apenas besouros lindos. Eu adoro, por exemplo, agora ele está sentado na minha lâmpada e não sei como tirá-lo. Jesus. Não. Adoro como as carapaças desses besouros parecem feitas de couro, dando-lhes uma aparência emborrachada. Algo lindo. Compartilhem se aprenderam algo interessante sobre essa espécie. Até o próximo vídeo. Tchau!